Oi, gente, meu nome é Giovana e hoje a gente vai tratar de um assunto bem importante dentro da química, que é a tabela periódica. Então, o que é a tabela periódica para início de conversa, né? A tabela periódica é um modelo que vai agrupar todos os elementos químicos conhecidos e as suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, com 118 elementos químicos no total. E a leitura que é feita é da esquerda para a direita e de cima para baixo, ok? Então, a primeira coisa para a gente falar são os conceitos básicos. Então, como é que você lê essa tabela? Como depois isso vai ser muito importante para a nossa parte de distribuição eletrônica. Então, cada quadrado, que eu coloquei como exemplo aqui o ferro, ele vai especificar o nome do elemento químico, o símbolo, que no caso é Fe, o número atômico e a massa. A distribuição eletrônica, ela não é muito comum de aparecer, mas se aparecer, vocês já sabem que essa parte é referente à distribuição. Cada linha horizontal da tabela é chamada de período. E a gente tem 7 períodos. Mas, Giovana, e esse aqui? Esses dois aqui, eles estão contidos dentro desses dois espaços aqui, na família 3B. Já falando em família, essas são as famílias. Então, a gente tem como famílias da 1A até a 8A e do 3B até o 2B. E as famílias, elas são basicamente, como vocês estão vendo, provavelmente, essas colunas verticais. E é assim que a gente organizava a tabela anteriormente. Só que é mais comum você encontrar hoje eles organizando por grupos. Então, vai do 1 até o 18 e não exclui essa parte aqui. Mas a gente vai explicar depois o que é isso aqui e o que é isso aqui no próximo slide. E aí, o que acontece? Eles são chamados de famílias altas ou elementos representativos. Já esses aqui, eles são chamados de verde, eles são chamados de elementos de transição externa, e os de azul são chamados de elementos de transição interna. Aqui você tem essa parte toda amarela, como vocês provavelmente estão vendo na legenda, são os metais. Essa parte verde é o hidrogênio, essa parte aqui são os semimetais, e essa parte aqui são os ametais ou não metais, né? E essa parte são os gases nobres. Então vamos começar pelos metais. Os metais, eles se caracterizam por serem duros, por terem um brilho muito específico e muito bonito, e eles são sólidos a temperatura ambiente, com exceção do Hg ou mercúrio, que é líquido. Eles também são bons condutores de calor e eletricidade, e eles são maleáveis, ou seja, eles são fáceis de ser moldados. Então todas essas são características desse grupo amarelo. Em seguida, vem os ametais. Então, o que acontece? O A é um prefixo grego, né? E quer dizer não. Então, eles são não metais. E se eles são não metais, eles têm características opostas aos do metais. Então, o que acontece? Eles são maus condutores de calor e eletricidade, não possuem brilho, com exceção do iodo. E eles são sólidos, a maioria, a temperatura ambiente, líquido com o bromo, e gasoso é o FON, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Essa é uma sigla muito boa para você decorar. E o cloro. Tem os gases nobres, que se encontram no estado gasoso e que eles são encontrados na natureza isoladamente. E a gente tem o hidrogênio, que ele não vai se encaixar em nenhum lugar e que ele tem algumas características específicas, que ele é inflamável e ele pode combinar com todos. Ele pode combinar com os metais, com os ametais. E por último a gente tem o grupo dos semimetais, que é esse de rosa. Então o que acontece? Os semimetais, eles têm características parecidas tanto com os metais quanto com os ametais. Por isso que surgiu essa classificação. No entanto, a IUPAC, ela não considera mais essa divisão. Então, o que acontece é que alguns elementos foram deslocados. Então, a gente considera hoje o G, o SB e o PO, né, como metais. E esses, o B, o Si, o As, o T, a gente considera eles como ametais. A gente também tem a classificação por família, que aí a família 1A tem um nome, a família 2A tem outro nome,
até a família 8A, que é a família considerada 0, 8A ou 18 como grupo. E aí o que vai acontecer é que eles têm propriedades químicas bem semelhantes, por isso que a gente agrupa eles assim. E essa parte aqui, desde o 3, do terceiro grupo até o 12º, a gente considera como metais de transição. Esse aqui são os lantanídeos e esses aqui, os actinídeos, que estão dentro dos metais de transição. Agora a gente vai falar um pouco da distribuição eletrônica. Então, o que acontece? Primeiro a gente precisa saber o que é a camada de valência. A camada de valência vai ser a última camada da distribuição eletrônica. E ela vai necessitar de 8 elétrons para que o átomo fique estável. E isso tem uma relação direta com a teoria ou a regra do octeto, que é o quê? A tendência dos átomos de realizarem ligações de modo a preencherem completamente a camada de valência com exatamente 8 elétrons. E é por isso que os gases nobres, eles não fazem ligações químicas, porque a gente precisa fazer, os átomos eles fazem ligações químicas justamente para conseguirem se estabilizar. Só que os gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência deles, então eles não precisam fazer ligações químicas. Então aqui a gente precisa entender como é que funcionam as camadas eletrônicas, o que são as camadas eletrônicas, porque isso vai ser muito importante depois. Então aqui de vermelho eu representei o núcleo, e essa parte aqui é a eletrosfera, é como o átomo ele vai se organizar. Cada linha dessa são 7, tá? E eles podem ter até 7 níveis, que a gente fala, representado por letras alfabéticas. Então, a primeira camada é chamada de K, L até o Q. E aí, o K representa o nível 1, o L representa o nível 2, o M3 e assim sucessivamente até o Q. E aí, cada camada ela vai ter um máximo de elétrons que ela consegue suportar. Então, você tem 2 elétrons que a camada K suporta no L8, no M18, 32, depois repete 32, 18, aí não tem o 8, cuidado, e depois termina com 2. E aí o que eu queria ressaltar é que eu disse que tem 7 níveis. E se vocês separarem, a tabela periódica tem 7 períodos. Então, o primeiro período, ele também pode ser chamado de camada K. E aí, como a gente vai fazer a distribuição eletrônica, né? A regra 1. A gente precisa saber, para fazer a distribuição eletrônica, do número atômico do elemento. Então, se a gente não souber o número atômico, não dá para fazer. E isso a gente não vai decorar, normalmente em vestibulares, eles vão dar a tabela periódica para você, ou no enunciado do exercício vão falar. A regra 2, você precisa respeitar a quantidade de elétrons que cabe em cada camada. Então, aqui cabe 2, aqui cabe 8, entendeu? E na regra 3, a última camada nunca pode exceder mais de 8 elétrons. Esse é um modo de fazer a distribuição eletrônica, mas a gente consegue fazer de outro modo, que depois eu vou apresentar para vocês. Então, vamos começar fazendo a distribuição eletrônica do carbono. Primeiro, o carbono, ele tem um número atômico igual a 6, como está representado aqui. Então, a camada K suporta até 2 elétrons. Isso quer dizer que, então, de 6, a camada K suporta 2. Então, ainda sobra 4. Esses 4, então, vão para a camada L. Então, na camada L, você vai ter 4 elétrons. E a camada L, retomando os conceitos, vai ser a sua camada de valência. E aí, o que vai acontecer? Isso vai ser muito importante depois para as ligações químicas. Então, vamos fazer agora do cálcio. O K, então, tem 2, 20 menos 2, 18. Então, você tem 8 aqui. E a camada M. Só que o que acontece? Você tem 10 aqui, então 10 já foram. Então, sobram 10 para você colocar na camada M e vão até 18. Só que, agora a gente tem que lembrar da regra 3. Vou voltar ao slide. A regra 3 fala que a última camada nunca pode exceder mais de 8 elétrons. E se você colocar os 10 elétrons que faltam aqui na camada M, a sua última camada vai ter 10 elétrons e isso não pode acontecer. Então, o que a gente vai fazer é colocar 8 elétrons aqui, certo? E na sua camada N, você coloca 2 elétrons. Então, a última camada sua vai ter 2 elétrons.
É basicamente assim que você faz uma distribuição eletrônica por esse método. Agora eu vou ensinar outro método que é o mais usado, que é o diagrama de Linus-Pauling. Então, aqui é um diagrama de Linus-Pauling. Você tem as camadas ou níveis, então, ó, a mesma coisa, camada K1, camada L2, e assim sucessivamente, ó. E aí, o que eu gostaria de representar era isso aqui, ó. Então, o que quer dizer cada uma dessas coisas? A letra, ela vai representar o subnível. E você tem 4 subníveis, que é o S, o P, o D ou o F. O expoente desse subnível vai representar a quantidade de elétrons no subnível. E o nível é representado pela letra 1 nesse caso. Então, essa é a leitura que você tem que fazer. Você não precisa decorar direito, tipo, o que é cada coisa, mas você precisa entender. Então, primeiro, como a gente começa? Você começa daqui e você sai aqui. Se você sai aqui, você vai voltando e chega aqui. E assim sucessivamente. Acho que deu para entender já até esse aqui, né? Que você vai sair daqui e vai passar tudo isso aqui e vai chegar aqui. E termina nesse aqui, no 7p6. Então, eu peguei aqui de exemplo o cálcio com o número atômico 20. Você começa aqui. Então, tá bom, foi um S2. Você tinha 20 elétrons e você tirou 2. Então, você continua com 18. Então, você precisa ainda distribuir mais. Então, você vem pra cá. Aqui, você tem 2 elétrons ainda para distribuir para o cálcio. Então, você tem 2 S2. Aqui já foram 4. Então, 20 menos 4 vai dar 16. Então, você precisa distribuir ainda 16. Aí, assim, sucessivamente, para no 4S2. E aí, o que isso vai representar? O 4, ele vai representar que o elétron está no 4º período. E esse expoente vai representar a família que ele está. Então, se o cálcio parou no 4S2, quer dizer que a família dele é a 2A e o período dele é no 4. Então, isso é muito importante para você localizar os elementos químicos. Então, vou pegar de exemplo essa tabela. Vamos comprovar se é verdade mesmo. 4º período, os períodos são horizontais. O cálcio ele tem que estar no 4º período e na família 2A. Então, 4 com 2A, você vai chegar aqui no cálcio, olha. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com o cálcio 2+. Isso é diferente, porque agora você está tratando como um cátion. Se você está tratando como um cátion, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tem 18 elétrons agora. E a gente vai fazer a distribuição com os 18 elétrons. Então, mesma coisa. Começa aqui, depois vem pra cá, depois sai daqui, vem pra cá, e assim sucessivamente. Ele vai parar no 3p6. Só que no caso, como ele é um íon, ele tá estável. Porque lembra quando você tava aqui? É 4s2. Então, vai ter 2 elétrons na última camada dele. Como ele é um metal, ele faz uma ligação iônica. Então, o que vai acontecer é que ele vai doar esses 2 elétrons para outro elemento. E aí, ele fica estável, porque se ele tem os 2 elétrons fora, então essa camada ela é excluída. E aí, qual vai ser a última camada dele? Esse 3 aqui. E aí, você soma os expoentes. O 2 mais o 6. Então, ele vai ter 8 elétrons na camada dele. E assim ele está estabilizado. E se você for procurar o K2+, na tabela periódica, ele é um elemento estável. Ele é um gás nobre, porque o gás nobre ele tem 8 elétrons na última camada de valência dele, assim como o cálcio 2+, que está estável depois que perdeu os 2 elétrons. Isso vocês vão ver em ligações químicas, mas eu tô adiantando um pouco só para entender e não ficar tudo jogado para vocês, esse tanto de conteúdo. E o flúor é a mesma coisa. Eu errei de novo aqui, o número atômico dele é 9, ok? Então, como ele é um ânion, o número atômico dele é 9, só que o número de elétrons dele é 10, porque ele ganhou. E aí a gente vai fazer a distribuição com os 10 elétrons. Ele vai parar no 2p6. Então, ele está no 2º período e no soma aqui, os expoentes, ele vai estar com 8 elétrons na última camada de valência, ele vai estar na família 8A. E aí, de novo, 10 elétrons, se você for ver na tabela periódica,
é um pertencente a um elemento estável. A última coisa que eu gostaria de comentar é essa parte que normalmente todos esses elementos de transição externa, todos têm D, eles param no D. Todos param no S, nesse caso aqui, da família 1A e 2A. Nessa parte da tabela, todos vão parar no subnível P e os elementos de transição interna vão parar no F. Então foi isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido, porque esse é o nosso objetivo aqui. Então a gente se vê na próxima. Tchau!